tributária, tanto dentro como pensando na cadeia, pensando em vocês, concessionários, né? Eu vou chamar o Miel, que é o nosso responsável de TI dentro da reforma tributária. Ele queria dar um recado e eu acho que é importante ele falar. Acho que ele vai entrar, ele não está aqui com a gente, ele está em Curitiba, então acho que ele vai entrar via internet aqui. Vamos esperar um pouquinho só. Boa tarde a todos. Bom, queria estar com vocês aí para presencial, hoje não pude. Agradecer também, a gente tem trabalhado muito, seja na parceria com os DMS homologados, ou seja, todos os sistemas nossos da reforma que a gente tem trabalhado. Então já foi uma jornada intensa até aqui e será aí até o final do ano, até a nossa virada de chave. Então quero agradecer. Acho que o principal aqui é manter essa troca de experiência, né? Seja do nosso lado, a gente tem contactado pontualmente dealers para vamos validar como que o AK está funcionando. Então, assim, a série de sistemas que a gente tem com vocês, a gente tem trabalhado com vários grupos de trabalho, e o grupo de trabalho com os dealers e com os sistemas de faturamento é uma das grandes prioridades. A gente está preparado para esse final de ano ter go-lives importantes e manter essa troca de experiência. Tá ok? A gente vai passar algumas coisas importantes, mas acho que um grande ponto também é essa parceria que a gente tem com os DMS homologados, que vão também passar muito mais o que é a vida prática aí com os sistemas que estão sendo adaptados. Obrigadão pela participação. Vamos em frente aí. Bom, legal. Obrigado, Mielk. Então vamos para a apresentação. Eu queria pedir, então pode passar o primeiro slide. Aqui a gente falou que o título aqui é prática, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho só de teoria, prometo que é bem pouco, né? Mas eu acho que é importante a gente contextualizar, né, o cenário para depois a gente partir para a parte mais de adequação de sistemas e no nosso dia a dia, tá? Então, voltando um pouco, recapitulando, vocês já conhecem, já fizeram a lição de casa aí, depois do primeiro workshop, né? Então, a reforma tributária, a ideia principal, né? Então, ela extingue tributos, ela extingue o PIS, ela extingue a COFINS, ela extingue o ICMS e extingue o ISS. Além disso, não está aí na nossa apresentação, mas ela traz o IPI à alíquota zero, exceto para aqueles produtos que são fabricados com PPB na Zona Franca de Manaus. Então, aqueles produtos semelhantes fabricados no restante do Brasil, que são produzidos também na Zona Franca de Manaus, ainda terão IPI. Mas para a gente aqui, falando mais de veículo, enfim, então o IPI ele vai a zero, ele não é extinto, mas vai a zero, tá? Então, com a extinção desses tributos, nós tivemos a criação aí do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência estadual / municipal, e a CBS, que é a contribuição, mesmo nome, né, só muda aí a natureza, um é imposto, o estado, o município, o outro é contribuição federal, tá? Isso é um capítulo, a ideia era sempre ter um único IVA, né? Acho que a criação do IVA dual foi para atender os estados, atender os municípios e a reforma tributária passar, ter apoio, né? E por fim, a gente não pode esquecer da criação do imposto seletivo, que aí é o tributo destinado a desincentivar o consumo de produtos nocivos à saúde / meio ambiente, e os veículos foram inseridos aí, né? Embora tenha tido bastante discussão a respeito, se o veículo deveria ou não deveria, isso ainda é discutido, existem escritórios já, né, questionando, enfim, pô, tem que ter, não tem, mas enfim, o IS é uma realidade para veículos, tá bom? Então, aqui eu não vou me alongar muito, a gente estabeleceu aí algumas alíquotas, mas isso tudo é sempre estimado, a gente não tem aí uma definição do governo a respeito.
Então, vou passar para o próximo. Então, aí, nesse próximo, a gente tem um pouco da linha do tempo do que efetivamente aconteceu, né, e um pouco do que a gente viu nos anos. Então, 2024, houve bastante discussão, né, a respeito, a gente deixa a discussão lá para Brasília, muita gente envolvida nisso, escritórios, juristas, discutiram bastante a parte da teoria. Houve aí a publicação da lei complementar, né, 214, com algumas definições. Então definiu-se aí para 2026 a questão do IBS e da CBS em 01 e 09, que acho que é aqui o nosso principal desafio, né, de todos, né? Então eu brinco que em 2026 a gente precisa chegar vivo, né? Então a gente precisa nadar e chegar vivo na praia. Precisamos implementar em janeiro de 2026 o 0109 na nota, precisamos implementar isso em recebimento, né? E acho que é por isso que a gente está aqui. E aí depois, dentro dessa linha, nós temos os anos subsequentes. Lá em 2027 teremos o início da cobrança do imposto seletivo, que afeta veículos, né? Teremos a cobrança da CBS efetivamente, e a extinção do PIS e da COFINS. Ficaremos livres até que enfim do PIS e da COFINS, e de muita discussão em relação a eles. A discussão a gente deixa para os escritórios aqui, que vão continuar discutindo 5 anos isso, e as empresas, né? E depois temos, em 2028, a fase mais complexa para mim, né? Eu acho que tudo na reforma tributária é complexo, mas a partir de 2028 nós temos uma complexidade grande, que é a convivência. Quer dizer, em 27 já começamos a conviver com os dois sistemas, mas de 28 até 32 conviveremos com o sistema ICMS, ISS, IBS e CBS no documento fiscal, na apuração. Então isso trará, obviamente, complexidade, trará dificuldades, mas nós estamos aqui para juntos passar por tudo isso, tá? Então podemos passar, acho que o próximo slide. Então aqui a gente traz um pouco de como, do cenário dentro da Volkswagen, né? Então houve aí um kickoff da reforma tributária. Então nós reunimos todas as áreas, enfim, fizemos planejamentos, colocamos, atribuímos liderança ao projeto, né? Então começamos cedo, perto do que efetivamente a gente vê aí no mercado, porque a operação é complexa, vocês conhecem, né? E por ser uma operação antiga no Brasil, isso traz um pouco mais de complexidade ainda, porque nós temos sistemas legados, enfim, tem muita coisa para ser adaptada. Teve depois a aprovação da Lei Complementar 214, como eu falei no outro slide, que trouxe aí já um pouco mais de sentido de onde devemos ir, né, como organização. Não tem tudo ainda na Lei Complementar, tem muito detalhe faltando. A gente, quando entra em reunião com membros do governo, quando a gente entra em reunião em entidades, associações, aqui com escritórios, a gente sabe que tem muita coisa faltando, mas a Lei Complementar trouxe aí bastante coisa. E aí, a partir daí, o governo, quando eu falo governo em sentido lato, enfim, quando o ENCAT, né, o Concerfaz, enfim, foram trazendo aí já regras, foram trazendo a publicação de notas técnicas, foram trazendo, liberando ambientes de homologação, ambientes de teste, enfim, né? E tudo levando aí para o cenário de outubro, 6 de outubro, aí a parte de testes liberada pelo governo, com 0109, e lá em janeiro de 26 a gente colocar isso obrigatoriamente na nota fiscal, né? Então, recebimento, enfim. Então, acho que esse é o ponto mais importante, repito, a gente precisa chegar em 2026 com a operação funcionando. Tivemos uma conversa com o Álvaro Bahia, que é o coordenador do ENCAT, enfim, eles estão muito otimistas com tudo isso, com essas alterações. A gente também, confesso que gera preocupação, mas são alterações que vão vir aí para o bem, né? A gente rumo a uma simplificação, tá? A gente pode passar.
Aqui então é um pouco só para demonstrar a grandeza do projeto dentro da Volkswagen. Então, a gente tem aí um time com 129 pessoas envolvidas, né, com 6 áreas de negócio diferentes. O Ciro, ele frisa muito isso, que a reforma tributária não é da área tributária, a reforma tributária é da empresa. Então você pega a empresa, põe de ponta cabeça e sacode, muda tudo, muda contrato, muda compra, muda venda, muda logística, muda a contratação de frete, né? Então a gente tem aí bastante gente envolvida em 15 grupos de trabalho. Até o momento tivemos 651 reuniões de gestão, né, de projeto, com 85 grandes marcos e 23 sistemas que sofrem alteração até o momento, né? Então é muita coisa. A gente sempre pensa, eu brinco quando a gente conversa com membros do governo, talvez eles não tenham a noção da grandeza dos sistemas de empresa, né? Daqui a pouco o pessoal do sistema está aqui, né, da Dealernet, da Lynx, para falar muito disso, mas sistema, a gente sabe que não é algo simples de se alterar, principalmente em grandes organizações e com a complexidade que veículos têm, né? Veículo tem muita complexidade, então a forma de tributação, monofasia, enfim, então é um pouco disso. Mas estamos aí, acho que isso aí é para demonstrar um pouco do que é o projeto. E aí, por fim, a gente pode passar no próximo, tem um pouco da forma de gestão disso. Então foram eleitos aí membros da empresa que são líderes, tem os sponsors dos projetos, e a gente tem aqui circulado 2 grupos de trabalho exclusivos para concessionários, para essa relação com vocês, né? Eu brinco que nós, sem os concessionários, não temos como fazer a reforma tributária, porque a gente nem precisa, porque a gente não vende. Então, para que o ambiente seja saudável e a gente possa continuar com o negócio em si, a gente depende desde a cadeia de fornecedores até a rede, emitindo nota fiscal de serviço, emitindo nota fiscal de peça, emitindo nota fiscal de veículo. Então, nós temos grupos dedicados a isso lá dentro, né? E estamos fazendo bastante esforço para que em janeiro de 2026 haja o mínimo de impacto possível e continuemos aí com a operação seguindo como passar uma marcha em carro automático, a gente nem sente, né? Então a ideia principal é essa, tá? Então acho que era isso. Eu não vou alongar muito aqui, que a minha parte realmente é essa, mais teórica. Não vou aqui ficar discursando sobre isso. No primeiro workshop a gente já falou muito. Estamos à disposição para dúvidas. E agora eu vou chamar o Danilo, da Dealernet, que vai trazer um pouco da parte prática e eu acho que vai ser mais interessante para vocês aí, tá bom? Obrigado, em nome da Volkswagen, e estamos à disposição. Olá pessoal, meu nome é Danilo. Vou falar um pouquinho do que está acontecendo na Dealernet, de toda essa trajetória, da onde a gente iniciou até onde a gente está hoje e sobre a preparação que a gente está fazendo. Então vamos lá. Plano de implementação seguindo o cronograma do governo, né? Então de janeiro a março ali de 2025, agora no primeiro trimestre, nós fizemos todo um estudo da análise de requisitos da Lei Complementar 214 de 2025. De abril a junho, a gente já começou as implementações no Dealernet. Então, toda aquela criação, desenvolvimento, indo e voltando, né? Testando. Então, essa foi a grande parte de implementação, de construção da solução. Seguindo ali, de julho a setembro, iniciou ali a etapa de testes de piloto, estresse de todas as operações, né? Para a gente chegar lá, perto da onde a gente está hoje, de outubro a dezembro, treinamento para toda a rede e entrega de produção lá para 6 de outubro agora, né? Passa lá para mim, por favor. Bom, então falando um pouquinho de estudos e análise da lei complementar, né? Então, o time da Dealernet, ele participou de diversas palestras e webinars,
vídeos e materiais explicativos por órgãos oficiais e consultorias que a gente contratou, documentações técnicas, artigos, a busca de todo um detalhamento ali para a gente capacitar o time para preparar a ferramenta adequada para vocês utilizarem, né? Pode passar, por favor. A implementação, então, ela segue ali na trajetória da DealerNet. Adequação primeiro dos tributos, então houve a construção lá, para quem já utiliza o DealerNet, já sabe ali como funciona a composição dos tributos. Então a primeira etapa ali foi a adequação dos tributos, o cadastro de tudo isso dentro do sistema, seguindo ali pela construção dos XMLs, já com a reforma tributária, então NFE, NFES, MDF, não menos importante, as integrações com a montadora, né, daí de Volkswagen, estamos falando do AAK, do FVW, que também o AK já está pronto, tá? O FVW já está saindo do forno ali, vai estar pronto a tempo do próximo ano. Indo por fim ali as confecções de notas técnicas, para instruir vocês ali de como utilizar o sistema. Pode passar, por favor. Então aqui um pouco do que já foi construído, na verdade não, um pouco do que já está ali construído para vocês, né? Então todas as tabelas elas já estão pré-configuradas dentro do sistema. Então é um pouquinho do que vocês vão visualizar. Aí a tela de simulação de tributos. Então após ali o treinamento que vocês vão ter, vai ser possível ali simular os tributos dentro do DealerNet. Para conferir, olha, tá legal, para dar segurança na hora da emissão da sua nota fiscal, é essa tela aqui que você pode simular tudo isso. Tá? Tá montado aqui. Agora tá aberto. Vamos lá? Então voltando um pouquinho, estava mutado aqui, sobre a tela de simulação de tributos. Tá? Então nessa tela é que a gente vai simular tudo o que pode ocorrer numa nota fiscal. Né? Depois que a gente configurar os nossos tributos dentro do DMS, é aqui que a gente vai, antes de emitir uma nota fiscal, garantir que está tudo certo, né? Visualmente, é o que sai numa nota, tá bom? Não é a gente, então, eu não estou nem mexendo nisso. Está aberto aqui. Aqui está aberto. Ok? Podemos seguir? Pode passar para a próxima, por favor. Então aqui temos um exemplo de nota fiscal já emitido pelo sistema em base de homologação. Então lá a capa da nota, à direita ali um item com os impostos já declarados. Pode passar, por favor. Está mudo. Tá aberto. Só escrevendo embaixo do tom, quando aparecer o microfone mutado, você já avisa. Agora não tá não. Não? Olha lá embaixo do teu rosto. Pode. Tá. Vai me avisando aí. Tá. Mudo novamente. Não, mas não tá não. Microfone. Tá bom, vamos lá, pessoal. Então, exemplificando aí a nota fiscal com o tributo IBS. Então, do lado esquerdo ali é um item, né? Com todos os tributos lá, e à direita ali falando um pouco do IBS, do valor, da alíquota. Pode seguir, por favor. Ali detalhando, né, o valor da base, o valor do tributo, o percentual de tributo aplicado. Seguindo ali por CBS agora. Então ali à esquerda. Liberou. Tá. Ali à esquerda temos a tela ali com todos os tributos e à direita ali o detalhamento do CBS. Pode seguir, por favor. Aqui um exemplo de nota fiscal. Liberou. Aqui um exemplo de nota fiscal do XML, né? Então à esquerda ali os impostos declarados ali já nas tags corretas
e à direita os totalizadores dos impostos. E o totalizador da nota como um todo. Pode seguir, por favor. Então, aí falando um pouco das etapas de testes, pilotos e estresse das operações, né? Após toda essa construção que eu acabei de demonstrar para vocês, o time fez, é claro, que toda a cadeia de emissão de notas fiscais da concessionária. Então, notas de compra, de venda, transferências e toda remessa, todas as possibilidades que ocorrem dentro de uma concessionária, nosso time preparou o DealerNet para isso, né? Então, a etapa 1 ali. Depois, a geração, sim, vamos disponibilizar o material. Respectivos arquivos XML, né? Estresse das operações. Então, o time, além de, claro, que construir, confeccionar, testar, estamos testando, fazendo testes de regressão do início ao fim, emitindo compra, emitindo venda, emitindo devolução, fazendo toda a cadeia de processo e regredindo toda ela para tudo ficar ok para quando entrar em produção. Pode seguir o próximo, por favor. Então aqui a gente tem o conteúdo e o workshop, né? Então o conteúdo da DealerNet vai ser entregue para vocês. Aqui tem um QR Code de uma webinar que nós vamos fazer amanhã, dia 26 de setembro. Tá? Se vocês quiserem, podem pegar por esse QR Code, que ele já é inscrição para vocês se programarem lá para participar. Tá? Lá vai ter exemplo prático, apresentação de como ficou, o que vocês precisam fazer no sistema. A gente vai fornecer também material de apoio e é claro que vai ter vídeo disponível, documentação, dicas práticas e o nosso Customer Care também já está preparados para atender a reforma. Tá? Pode seguir o próximo. Então, falando um pouco da entrega agora já final da DealerNet, né? 6 de outubro agora já está em produção, tá? Já vai ser possível a configuração dos novos tributos, todos eles, IBS, CBS e IS, configurações das naturezas de operação, que vai ser o primordial ali para você contabilizar tudo direitinho, simulação de todos os cálculos, a tela que eu mostrei um pouquinho antes, né? Configurei minha natureza, vou conseguir simular antes da minha emissão, com o cumprimento de todas as obrigações acessórias, emissão de notas, com os novos tributos, geração dos eventos necessários para auxiliar a operação assistida. Então, pode seguir. Então, é isso que eu tenho para trazer aí da DealerNet, pessoal. Agora eu vou passar a bola para o Flávio. Obrigado, Danilo. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Flávio Soria, para quem não me conhece. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da Lynx para a reforma tributária. A Lynx ela vem divulgando, inclusive em mídias sociais, tudo que a gente vem entregando, discutindo e trazendo de ideias. A gente pede que todos os nossos clientes acompanhem através dos portais e divulgação dos seus franqueados comerciais. É muito importante para que se mantenham sempre atualizados, tá? Vamos pro próximo. Bom, é importante tranquilizar todos os nossos clientes. A Lynx, né, ela hoje é uma das empresas que faz parte do projeto piloto da reforma tributária, né, junto com a Receita Federal. Então a gente, devido ter um segmento não só automotivo, mas diversos outros segmentos, a gente faz parte dessa equipe onde a gente faz todo esse projeto piloto e testes e validações para cada segmento, tá? Nos impactos, a gente gostaria de deixar sempre a mensagem de que qualquer mudança tributária, ela sofre um impacto ainda que pequeno, mas ela sofre um impacto porque é sempre importante ter em mente que não é só a nova reforma tributária. A nova reforma tributária está chegando, ela vai vir, ela vai seguir, porém os impostos que hoje a gente já trabalha, a gente sempre recebe manutenções e mudanças que a gente pretende que isso vá diminuindo, né, e vá aumentando somente as implementações da nova reforma tributária. Mas a nossa área de ICT,
ela segue trabalhando tanto para os tributos atuais como para os novos tributos que estão por vir, tá? Então, os impactos no DMS, que é o produto que a gente comercializa hoje na rede Volkswagen, sofreram nas parametrizações, nos cálculos de tributo e nas integrações como um todo, tá bom? Vamos. Aqui eu vou passar um pouquinho do que já foi feito através de workshop e distribuído, inclusive, essa semana. Então, no nosso portal de distribuição de versão, já está liberado todo o processo de cadastramento e mapeamento da nova reforma tributária, para que vocês possam já baixar, se atualizarem e estarem montando as suas referências, tá? Então, a gente criou um configurador tributário, uma tela nova para isso, onde vocês vão ter acesso às manutenções de alíquotas para poder fazer essas amarrações, as exceções, as reduções governamentais, as manutenções de referência também, elas estão pré-disponíveis para que facilite a vida da área fiscal, para que possa fazer isso de forma mais acelerada e assertiva, tá? E aqui a gente traz um exemplo também de uma nota fiscal, eu dei o exemplo de peça aqui para essa apresentação, para que vocês fiquem tranquilos que a partir do dia 6/10 o Links DMS Bravos já esteja trazendo do XML os campos exigidos pela legislação, tá? Então a gente trouxe aqui um modelo. De uma venda de peça, emissão de uma nota e o XML com os novos campos já estarão disponíveis, tá? Bom, em cronograma, né, eu trouxe hoje para a rede a tranquilidade de que a gente nesse momento já concluiu toda a distribuição, né, todo o mapeamento, tudo que precisava ser entregue para esse momento. Estamos indo já para a homologação do AAK, tá? Inicia-se essa homologação. No dia 6 de outubro, a gente já estará pronto em ambiente exigido pela Cefaz, que é o ambiente de homologação, para quem quiser já trabalhar com essa emissão e ter os tributos já calculados lá, conforme bem comentou o Guilherme, o 0109, tá certo? Teremos ainda em novembro os refinamentos e a preparação em dezembro para distribuição em janeiro do oficial na área de produção. Aqui, a distribuição, a gente está fazendo um cronograma de distribuição, onde a gente, a cada 15 dias, vai soltar um pacote em distribuições evolutivas que trará novidades sobre a reforma tributária, tá? Criamos também um canal, que é importante a rede tomar nota, para que ela possa entrar em contato em alguma dúvida que ela tenha sobre aquela determinada distribuição que está anunciada para ocorrer, tá? Então tem ali o dúvidas.reforma tributária, é um canal direto para distribuição somente da reforma tributária, tá? A gente chama atenção para o dia 6/10, obviamente, que é quando entra em vigor o XML exigido pela Cefaz em ambiente de homologação. Então, é importante que todos estejam para iniciar em outubro com algumas coisas observadas, né? O Links DMS Bravos precisa estar na versão 5.19, é uma versão que já está disponibilizado aí para toda a rede, então é importante que vocês já se atualizem, quem não se atualizou. E o Fiscal Flow, para quem emite nota fiscal de consumidor eletrônica, também precisa estar atualizado, tá bom? Sobre o webinar, publicações e capacitações, né? A gente já realizou, até o momento, 4 webinars. O último foi agora em setembro, onde a gente anunciou a distribuição, inclusive, né? Após o encerramento do webinar, a gente já encaminhou para a distribuição do pacote que vai rodar agora em outubro. Em outubro, novembro e dezembro, a gente também segue com mais webinar. Eu trago hoje o QR Code para que, se vocês quiserem se inscrever, é só centralizar ali na imagem e aproveitar o momento para a inscrição, tá bom? Bom, agora eu vou passar a palavra novamente para o doutor
vai chamar o... Flávio, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mais uma vez, agradecer a participação da Lynx, a participação da DealerNet. Nós temos nesse momento 538 máquinas logadas, então, quer dizer, isso demonstra o acerto dessa iniciativa, dessa jornada que a Sobrave, junto com a Volkswagen, decidiu apresentar para a rede de distribuição. Ao final aqui do nosso webinar, eu vou convidar a Nádia para vir também dar uma palavrinha com vocês, mas nesse momento eu queria convidar o Eduardo Salucci. O Eduardo é nosso parceiro aqui, também intelectual, na formação desse treinamento, dessa sequência de webinários. O Eduardo, para aqueles que não o conhecem ainda, ele é advogado, é mestre e doutor em Direito Tributário. Ele é responsável e é o coordenador executivo de pesquisa do Núcleo de Estudos Fiscais da GV. Ele está aqui conosco para hoje também trazer uma breve releitura genérica sobre os assuntos da reforma, mas mais especificamente tratar de algumas questões que a todos afligem, e em seguida vai coordenar também a apresentação da sócia dele, Ângela, que estará em seguida aqui conosco. Eduardo, por favor, se você puder fazer a sua apresentação para a gente está esperando ouvi-lo. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer e cumprimentar a iniciativa da Sobrave, da Volkswagen, que faço em nome do Mauro Sadi, do Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, também do Guilherme Souza, enfim, cumprimento todos os que estão atuando para poder fazer com que esse evento seja o mais esclarecedor possível. Né? Lembrando que toda a rede, a Volkswagen, toda a cadeia faz parte de um mesmo ecossistema, e todos dependem de uma atuação equilibrada, conjunta e correta. Por isso que eu acho que é muito importante essa união e os esforços para que todos vocês entendam, compreendam e consigam aplicar a nova reforma tributária nesse ambiente de transformação. Relembrando também que teremos uma série de apresentações, uma série de webinars, enfim, porque o trabalho ele é contínuo. Né? Ontem mesmo entrou em pauta no Senado Federal a lei complementar, o projeto de lei complementar 108, que regulamentará o comitê gestor, incumbido de interpretar, fiscalizar, lançar, cobrar esses impostos, e ainda teremos nos próximos meses a regulamentação da reforma. Então o trabalho será longo, né? Tem muitas questões que ainda serão objeto de esclarecimento, e antes do final da transição, em 2030, há a previsão de uma revisão dos regimes diferenciados, dos regimes específicos, cashback, cesta básica, etc. Isso pode também afetar. Então, a trilha será longa, o percurso será longo, e estaremos todos juntos aqui para esmiuçar a legislação, a regulamentação e tentar fazer com que todos vocês possam se ajustar e seguir sem maiores solavancos, sem maiores sustos. Eu vou passar para a Ângela Andreoli, ela é minha sócia lá no escritório, é mestre em Direito pela PUC São Paulo, e também está bastante inteirada da reforma tributária. A Ângela vai fazer uma apresentação para vocês do ponto de vista operacional, especificamente sobre a operação assistida, que é uma grande novidade, e na sequência eu responderei algumas perguntas que usualmente são feitas e daremos início às perguntas que todos vocês encaminharem pelo chat, com o objetivo de tentar esclarecer tudo, né? Se não tudo, quase tudo, né? Porque é muita pretensão a gente achar, diante de tantas dúvidas, que a gente vai sair daqui sem ainda pontos a serem acertados. Então, agradeço novamente e passo de pronto a palavra à Ângela. Boa tarde a todos, obrigada Salucci. É um prazer estar aqui para participar dessa conversa sobre reforma tributária, que é um tema que precisa realmente ser analisado e debatido com muito cuidado. Nós escolhemos tratar aqui da operação assistida, que eu acho que tem muito a ver com o que nós ouvimos anteriormente, do que tem sido feito na Volkswagen, aí também os dealers, né, e com o XML, e agora entrando um pouco nessa questão da apuração assistida. Dando um passo atrás, o Guilherme bem colocou que a reforma tributária ela afeta vários setores da empresa. Todos precisam estar alinhados para a implementação da reforma. Mas ela também é uma novidade para a administração pública, para a administração tributária.
E a reforma, eu digo que ela é uma mudança de paradigma, né? Mesmo para a administração pública. Acho que pode colocar a apresentação, ela está... É isso. Pode passar, por favor. E eu queria falar um pouco desse modelo 3.0 da administração tributária, porque eu acho que o fundamento da reforma tributária é o seguinte: eles querem deixar de depender tanto dessa obrigatoriedade do contribuinte levar a informação para o fisco, por meio dessas diversas obrigações acessórias, né? E esse tipo de modelo, ele se aproxima muito do modelo atualmente usado pela OCDE, que é o modelo 3.0 da administração tributária, que tem como principais características a transformação digital do sistema, né, da administração, atuando em tempo real e reduzindo essa defasagem entre fato gerador e a fiscalização, que hoje é enorme, né, no nosso sistema atual. Também haverá uma automação dos processos fiscais, então o cálculo, verificação, pagamento, eles não dependerão tanto dessa informação do contribuinte, de tantas obrigações acessórias. Também haverá uma integração direta dos sistemas da empresa, do ERP, que vão se comunicar de forma automática com o fisco, com o sistema do fisco. E tudo por meio do documento fiscal eletrônico. O documento fiscal eletrônico, ele será o elo, tá, dessas informações. No Brasil, no nosso sistema, foi escolhida a nota fiscal eletrônica, já conhecida, já utilizada e já implementada, né? E a nota fiscal será esse ponto de convergência entre as operações privadas, de faturamento, de venda, e o controle tributário da administração tributária, né? Servindo de base para o crédito, débito e apuração assistida, que é o nosso tema central. E o ponto de atenção aí para as empresas, que elas devem reavaliar mesmo a forma de governança fiscal, tecnológica, garantindo a parametrização correta e o preenchimento correto dessa nota fiscal, que é o que a gente viu agora anteriormente nos outros dois apresentadores, né? E a qualidade dessa informação prestada, isso que vai garantir a apuração assistida correta, né, feita pela Receita Federal. Pode passar, por favor. E entrando, então, na apuração assistida, propriamente dita, é um modelo de apuração criado pela Receita Federal, né, para apuração e encontro desse crédito e débito, né, rastreando aí desde a emissão da nota fiscal até a quitação e extinção dos tributos. O cálculo será automático, né, utilizando os dados da nota fiscal, sem, como eu falei, depender tanto dessa escrituração fiscal e obrigações acessórias. A Receita Federal, como o Flávio também já explicou, tem um piloto, né, ele está construindo, desenvolvendo um sistema para essa apuração assistida. É novidade para ela também, então ela convidou empresas para participar do desenvolvimento desse sistema. São 500 empresas que já tinham um relacionamento prévio com a Receita e agora participam desse sistema. Assistindo até algumas reuniões, lives sobre esse piloto da Receita, eles deixam os contribuintes bem à vontade, assim, olha, contribuam, critiquem, mandem sugestões, porque vamos construir isso juntos, né, esse sistema, esse projeto piloto. E eu estou falando aqui então de Receita Federal e CBS. Né? O comitê gestor, que vai tratar aí do IBS, ele está aí um pouco mais atrasado, eu diria, ou ainda está num processo pré-sistema, né? Então, agora eu estou falando do sistema da Receita. Tem algumas premissas, então, desse sistema, do piloto da Receita. O piloto da Receita Federal tem algumas premissas, e eu vou destacar 3 aqui, bem importantes. Primeira é a utilização correta dos campos CST e Ciclastri. Então, é a correta emissão da nota fiscal, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente desses códigos e como eles são importantes para que haja aí o segundo passo, o cálculo da CBS. Então, a Receita também desenvolveu uma calculadora que vai servir para calcular o CBS. Ela já está disponível, é uma ferramenta de fonte aberta, então a empresa pode baixar isso e já testar. Nós sugerimos até que vocês já façam isso. Eu já comecei os testes no escritório e é bem interessante ver como vai funcionar. Então, se a empresa emite a nota fiscal com os códigos corretos, o cálculo será feito automático e corretamente pela calculadora da Receita Federal. Paralelamente, nós temos o portal RTC, que é a Reforma Tributária do Consumo. RTC é uma sigla que a Receita está usando, a Receita está usando várias siglas, vocês vão começar a ouvir. Então, o portal RTC é uma interface,
tá? Em que a nota fiscal vai passar por ali, será incluída, e o contribuinte vai poder verificar e acompanhar os extratos da apuração assistida por meio desse portal. Pode mudar, por favor? Nessa próxima tela, eu trouxe uma comparação, tá? Só para a gente entender como é uma mudança de paradigma e uma mudança da forma de lançamento e apuração dos tributos, né? Então, hoje, o que nós temos aqui? O modelo atual. Quem que é o responsável pelo cálculo, pelo recolhimento, por declarar? O contribuinte. Ele é o responsável. E aí, a gente chama de lançamento por homologação, porque o fisco depois tem 5 anos para verificar se está certo ou não. Pode vir de autuar depois de 4 anos e meio. Né? No sistema atual, o fisco vai calcular o valor devido, né? As declarações manuais tendem a ser extintas, esse é o modelo ideal que se pretende. E bastará emitir corretamente a nota fiscal, o documento fiscal eletrônico, né? A complexidade, ela também hoje é alta, né? Se um contribuinte ele erra um preenchimento de uma declaração, de uma obrigação acessória, há multas por isso, né? Há estudos que dizem que há um alto custo para as empresas para manter pessoas alimentando a receita com todas as suas obrigações acessórias e informações necessárias. Então, o que se pretende hoje, então, com a reforma é a redução, a automação, para reduzir essa complexidade aí do sistema. Pode passar, por favor? Voltando, então, um pouco mais agora para a apuração assistida, eu trouxe aqui as formas de pagamento que estão previstas na Lei Complementar 214. Formas de pagamento e extinção do tributo. Essa PECONT, uma outra sigla, é o pagamento pelo próprio contribuinte e emissor da nota fiscal. Nós temos 2 novidades aí de forma de pagamento, que é o RAD, o recolhimento antecipado pelo destinatário, e o split payment, tá? Não existia antes essas figuras, né, no sistema atual não existe, são novidades, e eu preciso destacar que não tem sistema ainda para isso, tá? Ele será desenvolvido, mas ainda não temos sistema. E o que significa, né? O RAD e o split são muito importantes para a não cumulatividade da reforma, né? Por quê? Um ponto muito importante. Na reforma tributária, há uma não cumulatividade ampla. Então, tudo que você adquirir, praticamente tudo, dará direito ao crédito. Mas esse crédito você só poderá apropriar, você contribuinte, depois que o tributo for pago e extinto. Então, se o próprio emissor da nota fiscal, o fornecedor, não pagar, o adquirente, que vai ser prejudicado pela falta de pagamento, pode antecipar esse pagamento. Tá? Isso é uma forma. A outra forma, split payment, se o pagamento for feito por meio de entidades financeiras, vai ser desenvolvido o sistema e a própria entidade já vai retirar a parte, segregar a parte do tributo e já mandar ou para o Comitê Gestor ou para a Receita Federal. Então, em tese, não teria como esse tributo não ser pago, né? E não teria como o adquirente não poder se aproveitar desse crédito. Pode passar, por favor. Aqui um ciclo da apuração assistida, né? Simplificado. Então, tudo começa com a emissão da nota fiscal eletrônica. Ela está preenchida corretamente, é feito o cálculo. O débito é apurado, ele coloca lá no portal da Reforma Tributária da Receita Federal, o crédito e o débito, né? O contribuinte pode ali acompanhar os extratos, chega no final do período de apuração, vai ser ou apurado no saldo a pagar ou o crédito a recuperar. Pode passar, por favor. Aqui é um passo a passo, que eu vou passar um por um agora, não vou me demorar muito nesse slide, pode passar. Então, passo 1. Passo 1 é a emissão da nota fiscal. Como eu falei, é o primeiro passo, tudo começa com a nota fiscal e o correto preenchimento desses pontos. O CSD, ele define a natureza das operações. Então, assim, tem que preencher corretamente para saber, é a alíquota cheia? Tem redução de alíquota? Tem alguma imunidade? Tem algum crédito presumido? É esse código que vai definir, tá? E juntamente com o Ciclestrig. O Ciclestrig, ele caracteriza o produto. Então, dentro, vamos um exemplo, a atividade intelectual dos advogados, ela tem uma alíquota reduzida, mas tem outras atividades com alíquota reduzida. O Ciclestrig vai dizer qual é a atividade, qual é o produto ali. Pode passar, por favor? E aí eu trouxe um exemplo aqui só de como funcionaria esse link entre os dois códigos, né? Então, por exemplo, a gente tem um CST 000, só um exemplo.
e um Ciclestri 0001. Então, o que ele diz quando você preenche a nota fiscal pelos códigos? É uma situação tributada integralmente pelo IBS-CBS. Se tem um split payment, ele já vai tirar ali o tributo cheio. Né? Um segundo exemplo aqui, 200, CST 200, Ciclestri 2044. Prestação de serviço de natureza intelectual, advogados, arquitetos, redução de alíquota. Então, você preenche corretamente, eles não vão pegar a alíquota cheia, vão pegar a alíquota só que corresponde àquela categoria. Só para mostrar aí a importância, né? Esses códigos já estão disponíveis em tabelas. O que a gente tem recomendado para os nossos clientes é já fazer uma lista de todos os seus serviços, de todos os seus produtos e já localizar dentro desses códigos, para se prepararem para preencher corretamente a nota fiscal. Pode passar. Bom, a calculadora, que também não tem muita complexidade, preencher corretamente a nota fiscal, passa pela calculadora e também é processado e registrado como um evento no portal da Receita Federal. Aqui eu trouxe só 2 telas, essas são as telas disponibilizadas para as empresas que estão no piloto. Então, creio que serão telas parecidas, não idênticas, depois que eles fecharem aí o desenvolvimento. Né? Então, a gente tem as minhas apurações. Vai ter o extrato com as apurações ali no mês, e na tela aí do lado, da direita, outras informações. Então, tem aqui créditos acumulados, créditos presumidos, tudo isso vai ser verificável ali no sistema da Receita Federal. Pode passar, por favor. Passo 3, então, pagamento pelo próprio contribuinte emissor da nota fiscal. Chega no final do período de apuração, você vai ter um extrato ali no portal da Receita. Né? Então, ali, nesse caso, nesse exemplo, teve um saldo a pagar de R$ 1.450. E pelo próprio sistema você já gera o dado. Tá? Deu problema, o fornecedor não pagou. É possível, então, que o adquirente registre essa nota e faça aquela antecipação. O adquirente pode fazer isso, tá? Para ter direito ao seu crédito. Pode passar, por favor. Então, aqui passo os 5. Extinção, como eu já tinha falado, extinção pelo próprio adquirente. Então, ele vai e antecipa esse pagamento. Pagou, extinguiu o débito, o crédito é apropriado, fica disponível para o uso. Notem que essa telinha, que também eu tirei lá no site da Receita, tem créditos apropriados do CBS, então ele aparece ali. Eles dizem que isso será em tempo real, esperamos que sim, que seja desenvolvido assim. E esse crédito não é o contribuinte que vai falar, olha, agora eu quero usar esse crédito, porque eu tenho, que já foi liberado com esse ou esse débito. Não, isso vai ser feito pela Receita Federal, tá? E é em ordem cronológica. A única diferença será quando o próprio adquirente paga, então ele não entra nessa fila de ordem cronológica, mas ele estará esse pagamento vinculado àquela nota, até porque ele pagou para ter direito ao crédito. Fora isso, os créditos vão entrando e o contribuinte não pode entrar lá e mudar nada na operação assistida. Quando houver algum erro, algum problema, o contribuinte pode fazer uma nota de débito ou de crédito, um ajuste na nota fiscal, tá? Mas ele não consegue alterar o sistema da Receita Federal, o sistema da apuração assistida. E, por fim, passo 7, o monitoramento. Né? É preciso que se crie uma forma de monitorar essa apuração assistida da Receita Federal. Então, essa mudança de paradigma, antes o contador, a área fiscal, ela fazia a apuração e entregava. Agora, ela vai fiscalizar a Receita Federal e verificar, confirmar se essa apuração está certa. No ambiente criado pela Receita, então, as empresas terão os extratos diários de crédito, débito, saldo acumulado, divergência entre as partes da operação e possibilidade de solicitação de ressarcimento e transferência de crédito entre os estabelecimentos. Tá? Também há previsão na lei de que sobrou um saldo credor, esse saldo seja devolvido rapidamente para os contribuintes. Eu agradeço a paciência de todos, era essa a minha parte que eu compartilhei com vocês hoje. Muito bem. Dando sequência à apresentação, nós vamos entrar em algumas dúvidas, né? Tentar esclarecer algumas dúvidas, que eu já antecipo aqui. Eu acho que nem precisa do slide, por enquanto. Você pode até tirar o slide, eu vou colocar as dúvidas aqui e vou dar um tempo maior para que a gente possa responder as dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Né? Enquanto eu falo aqui, eu já convido quem mais vai participar dessa sabatina, né? Porque certamente vou precisar de reforço aqui ao meu lado, né? Levando em consideração a quantidade de dúvidas que devem estar surgindo. Tá? Eu quero relembrar a todos que o que a Ângela colocou
é bastante interessante porque materializa aquele princípio da cooperação, que é um dos princípios tributários que foram inseridos nessa nova reforma tributária. Ou seja, tradicionalmente, nós contribuintes informamos ao fisco das nossas operações qual é o valor do tributo que eu devo e eu fico lá 5 anos esperando o fisco checar e confirmar se aquilo está correto. Na visão de uma conduta de cooperação, nós emitiremos as notas fiscais, o fisco, e na nota eu tenho quem vendeu, para quem vendeu, onde está estabelecido o vendedor, o comprador, qual é o produto, qual é a alíquota, qual foi a data, e com base exclusivamente nas operações da nota fiscal, eles vão fazer a apuração, mais ou menos como é o imposto de renda da pessoa física pré-preenchido, né? E caberá a nós, contribuintes, aceitar ou não. Se tiver alguma coisa incorreta, eu tenho ali um campo específico para esse questionamento. Ah, Sallusti, mas eles vão dar conta disso, né? Eu peguei um dado aqui, Guilherme, diz que no dia 5/9 agora, foram contabilizadas em um único dia 290 milhões de operações com PIX. E a previsão dos órgãos fazendários é que as operações com as notas fiscais serão 156 vezes maior do que as operações com PIX hoje. Então nós teremos, de fato, um sistema que, se funcionar, vai ser um exemplo para o mundo inteiro, né? Certamente o Brasil será um exportador dessa tecnologia. Bom, dentre as dúvidas que certamente devem passar aí pela cabeça de vocês e que a gente tem visto com mais frequência no setor automotivo, talvez a primeira delas diga respeito às vendas diretas, né? Eu quero aqui ressaltar o princípio da neutralidade, que significa dizer que por onde quer e como quer que seja feita a operação, a incidência da carga tributária será exatamente a mesma. Haverá uma neutralidade. Portanto, se uma locadora compra uma mercadoria direto do fabricante ou do importador, pagará o mesmo tributo que um concessionário comprar esse mesmo mercadoria da mesma montadora, ou mesmo fabricante ou importador. Ou seja, a incidência será a mesma. Hoje sabemos que existe uma distorção tributária, né, na medida em que, quando o fabricante ou importador vende para o concessionário a retenção de impostos, o ICMS especificamente como substituição tributária, e na venda para um consumidor final, hoje, não há essa ST. Então, só isso, como exemplo, já impõe ali uma diferença de custo tributário. Acabou. Será neutro e haverá exatamente a mesma incidência, seja a compra pelo concessionário, seja a compra pelo consumidor final locador. Ok? Segundo ponto que também é alvo de muitos questionamentos, a revenda de usados, né? Como vai funcionar? Muito bem, se a pessoa física entrega ou vende um carro usado para o concessionário, a pessoa física não é contribuinte, não emite nota fiscal e, portanto, não tem o imposto lá. Qual é o imposto que o concessionário vai acreditar? Se não tivesse direito a crédito, a revenda desse carro pelo concessionário com o tributo IBS e CBS cheios faria com que o carro seminovo, o carro usado, custasse mais caro do que o carro novo, né? Então a legislação prevê a possibilidade de, quando uma pessoa física vender um carro para a concessionária terá um crédito presumido sobre o valor desta operação na alíquota correspondente aos tributos. De modo que, como resultado final, vai se tributar apenas a margem do concessionário na revenda do usado. Peças de serviço, o mesmo raciocínio, né? Comprou peças, se foram tributadas, toma o crédito. Vendeu as peças para o cliente, vai ter um débito do imposto e vai haver a tributação da diferença. Serviços, a mesma coisa, com a ressalva que os serviços, evidentemente, estarão sujeitos a um creditamento menor, né? Porque o insumo da prestação de serviço, basicamente, ou predominantemente, é a mão de obra, e a mão de obra não gera crédito quando prestada por pessoa física não contribuinte, ok? Comissões e bonificações, eu vi que apareceu na tela, né? Relembrando aqui, o fato gerador da IBS e do CBS são operações onerosas com bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços de qualquer natureza. Portanto, a ideia é que todas as operações onerosas feitas no âmbito de uma operação negocial estejam sujeitas ao imposto.
Se é comissão, vai ter tributo? Vai. Se é bonificação, vai, a não ser que seja uma bonificação dada na própria nota fiscal, né? E qualquer pagamento que seja feito no âmbito de uma relação negocial, haverá a incidência do tributo, né? Muitas delas hoje a gente sabe que talvez escapem aí da incidência de um ou de outros desses tributos que serão substituídos. Mas isso não é motivo de preocupação, pessoal, porque o tributo que será inserido nessas operações, né, de pagamento de comissionamento a qualquer título, eles gerarão crédito, ou seja, o concessionário paga o tributo sobre a comissão recebida e esse tributo pago, ele será creditado pela montadora, pelo fabricante e pelo importador, né? E o fabricante e importador usará esse imposto como dinheiro, como moeda, para pagar o imposto que ele terá de pagar na operação de venda dos seus veículos. Então a ideia é que, para todos aqueles que estão no meio da cadeia, o fabricante ali da borracha que vai para o pneu, que vai para a montadora, que vai para a concessionária, que vai para o consumidor, todos esses intermediários da cadeia não têm um ônus, né? O ônus ele é simplesmente uma tributação neutra, ou seja, tudo que se pagar gera crédito para o seguinte, e assim por diante, até o consumidor final. Então, se oneração ou desoneração houver, será simplesmente lá na ponta da cadeia. Então, esses recebimentos no meio da cadeia não é motivo de preocupação, eles devem ser neutros. O imposto que incidirá, ele virará crédito, né? Portanto, como sabemos que crédito não é despesa, né? O crédito é um ativo recuperável, não haverá oneração, né? E aí caberá, naturalmente, uma conversa entre os clientes, com os fornecedores, para que os contratos sejam ajustados a essa nova realidade, né? E aí a gente acaba equilibrando a operação de uma maneira tranquila. Outro ponto que eu também destaco, a transição de 26 para 27. Né? Em 26, como vocês sabem, o PIS e o COFINS desaparecerão e, a partir de 1º de janeiro de 27, já entrará em vigor a CBS. Nessa transição, alguns cuidados importantes. Primeiro, os carros que eu tiver em estoque, né? E eu não tomei crédito quando eu comprei esses carros, porque os carros são sujeitos ao regime monofásico de PIS e COFINS, né? Como vai funcionar, pessoal? As concessionárias poderão tomar um crédito presumido sobre esses carros que estiverem em estoque no dia da transição, tá? E esse crédito presumido será na alíquota correspondente ao PIS e COFINS, que será substituído pela CBS. Então, prejuízo nenhum. 2, depreciação ou amortização de ativo mobilizado, né? Então, tem ali um veículo que eu comprei para o meu ativo mobilizado, uma máquina que eu comprei para a minha oficina, algum investimento de bem de capital que eu tenha feito e que eu esteja depreciando, né, sobre as parcelas de depreciação no regime novo, né, a concessionária tomará o crédito de CBS correspondente a essas parcelas, como se PIS e COFINS fosse, ok? Devoluções. Vendi um veículo em 2026, em dezembro de 26, e paguei PIS e COFINS. Na verdade, não paguei lá na origem, que é o monofásico, está embutido no preço, né? Você não pagou na guia, mas ele está lá no preço. E o meu cliente devolveu o veículo em janeiro, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou receber esse veículo e vou tomar um crédito equivalente ao PIS e COFINS para compensar com a CBS, portanto, também não haverá prejuízo, tá? Em relação aos ICMS acumulados, ressarcimentos, etc. Mas é só em 29, na transição, na segunda parte da transição, né? Aí é um cuidado especial, sabemos que os concessionários são substituídos na relação do ICMS, o substituto é o fabricante ou o importador, que recolhe o ICMS antecipado. O ICMS daquela venda do concessionário para o consumidor, ele é recolhido antecipadamente pelo fabricante ou pelo importador, com base em um valor presumido, né? Só que, no mais das vezes, quando o concessionário vende esse carro ao consumidor, ele vende por um valor menor do que aquele que foi usado presumidamente. Portanto, o imposto que foi retido pelo fabricante ou pelo importador é maior do que o imposto real devido naquela operação de venda. E aí gera o tal do ressarcimento do ICMS, que sabemos que é uma via sacra, né? Seja por conta da complexidade, seja por conta da quantidade de documentos e controles, notas fiscais, identificação dos veículos comprados, vendidos, seja por uma questão
arrecadatória. Né? O fisco não tem, falemos a verdade, interesse econômico em acelerar essa devolução, porque a cada tributo devolvido é um dinheiro que fica menos no caixa do governo. Né? Então é importante trabalhar para que lá em 2029, até lá teremos outros webinars, mas eles vão empacotar esses créditos lá em 29 e vão pagar aos contribuintes 240 parcelas, né? Portanto 20 anos, via compensação com a IBS, ou tem outras possibilidades, até receber de dinheiro, transferência para terceiros e etc. São as perguntas principais que geralmente são feitas, e deixo aqui à disposição para que nos digam se há outras dúvidas ligadas pelo chat, para que a gente possa aqui, né, junto com o Guilherme e com a Ângela, estar respondendo aos senhores. Enquanto entrar na tela, Guilherme, é importante nessa avaliação do impacto da reforma nesse período, ela será gradativa, né? Isso. Então, o impacto nos preços, o impacto nos contratos, ele será em 2027, 28, 29, depois de 29 a 32, ele também será gradativo na medida da migração, né? Os senhores sabem que a migração ela vai ser progressiva, proporcional, então é importante abrir um diálogo para evitar que a cada nova etapa de transição seja reaberta uma discussão, que se defina uma regra já, né? Olha, vai ter aqui uma alteração na carga tributária X e os preços serão ajustados na medida em que isso impactar a relação, seja com o fornecedor, seja com os próprios clientes. Eu acho que é importante dizer que nesse período de transição, teremos que conviver com novas metodologias. E isso, que foi lembrado, é muito importante na questão do crédito. Né? Hoje, os estabelecimentos, os funcionários, o restante do país sempre está acostumado à questão de crédito e débito. Né? Hoje, como você bem lembrou, o ICMS é ST, né? O PIS/COFINS é monofásico. Então, hoje é um sistema muito simples de emissão de nota. Né? E aí a gente passa uma complexidade da questão do crédito, débito, como a Ângela mencionou, uma apuração assistida aí que vai facilitar, a gente acredita, né? Mas é sempre importante essa atenção, porque no período de transição teremos a convivência dos dois sistemas. Perfeito. Bom, primeira dúvida aqui, em 2026, as concessionárias vão destacar o IBS e a CBS nas notas de venda na proporção de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Sim. Por que isso? Quem efetuar o destaque, a Ângela até pode complementar, mas a lei diz que deve haver o destaque desse imposto, e quem fizer a apuração e o destaque não precisará pagar, tá? Só precisará pagar aquele que não fizer o destaque. O que é até uma contradição, porque quem não fizer o destaque não vai nem conseguir emitir a nota, né? Então, resumindo, não tem essa opção, né? E qual que é a ideia deles, né? Eles apuram 1%, que é o 0,1 mais 0,9, para identificar qual é o imposto novo, o imposto não cumulativo, cálculo por fora, conceito de destino, uma não cumulatividade ampla, etc., fim de benefício fiscal, isso vai impactar a arrecadação, o tributo é novo. Então, a ideia nesse período de 2026, eles fazerem um teste com um ponto percentual e identificarem um ponto percentual arrecada X, para eu arrecadar os mesmos aproximados 1,3 trilhão, né, que é 13% do PIB, que esses tributos que vão desaparecer arrecadam, qual é a alíquota que eu preciso? Né? Há uma estimativa que seja 28,5% por fora, né? Que significa dizer que ela não incide sobre o próprio tributo, como acontece hoje. Então, para fins de comparação, seria equivalente hoje talvez a algo perto de 21,2%, não fez a conta, mas acho que é perto disso, né? Portanto, só o PIS/COFINS e o ICMS já neutralizam isso, né? E aí, a partir desse momento, eles definem a alíquota para os anos seguintes, tá bom? Minha principal dúvida no dia 6 do 10, o que vai mudar? 6 do 10? 6 do 10 entra a parte de testes sistêmicos, né? Então, do sistema. Exatamente. Então, já em outubro, nós temos o governo vai liberar toda a parte sistêmica para informação do 0,1 e do 0,9. Né? Então,
como bem dito, esse 01 e o 09, eles não interferem em preço, eles não interferem em nada. Outubro entra a fase de teste, e aí, em janeiro, dia 6 de janeiro, entra a parte realmente que os documentos fiscais terão de constar, né, terão de ter essa informação até para a fideição, né, que é a grande preocupação de todo mundo. É isso, né? É isso mesmo, Guilherme, complementando. Então, 2025, nada muda. São testes, como o professor Zalinx falou, eles estão testando e preparando o sistema. E a partir de 2026 que haverá esse destaque. E em 2026 é só destaque das alíquotas, também não haverá o recolhimento. Vamos lá? Quanto à compra de bens móveis de pessoas físicas, no caso de veículos usados, onde há previsão de crédito presumido, como será a tomada desse crédito? Existe alguma classificação tributária? Será na emissão da nota? Eu penso que naquele ICLAS-TRIB, né, porque o crédito presumido nas operações de revenda de usado, eles estão dentro daquela categoria que eles chamaram de regime específico. Né? Você tem o regime normal, tem os regimes diferenciados, com reduções, 60%, 30%, 100%, e tem os regimes específicos, que são regimes que, pela sua natureza, eles não comportam uma apuração de crédito e débito normal, né? Como banco, seguradoras, agência de turismo, hotel, bar, restaurante e operações de revenda de usados. Então, quando você complementar lá na nota fiscal o ICLAS-TRIB, né, o CST e o ICLAS-TRIB correspondente à operação de usado, automaticamente o sistema vai imputar um crédito presumido como se tivesse sido pago por quem te vendeu. Comissões do tipo bônus, comissão de venda direta, qual o local da prestação? Então, vamos lá. É irrelevante. A gente tem que ter esse vício, né, hoje, de que é importante definir o local da prestação para fins de definir qual é a incidência do imposto. Então, dentro do ISS, dentro dessa nova realidade, eles querem tirar das costas do contribuinte essa responsabilidade. Né? Porque imagine que, um caso clássico, né, que tomou muitos anos de discussão, a concessionária tem lá um agente de uma instituição financeira, lá numa mesinha, que acaba concedendo um financiamento e cobrando ali comissão, juros, etc. Aí o município onde está a concessionária diz, olha, o ISS é meu, porque o financiamento ocorreu aqui. Aí o banco vinha e dizia, não, aí tem só um agente representante. Quem deu o crédito da a matriz está em outro município. Né? E por vezes havia ali a discussão e o consumidor, ou o concessionário, acabava sendo multado por ter feito a escolha errada. Né? Então, qual que é a grande vantagem? Quando vocês preencherem a nota fiscal, o sistema vai dizer qual é a alíquota. E se houver alguma divergência entre o município A e o município B para ter direito àquela operação, eles que vão se resolver, não é mais um problema nosso. Tá? Então, no fundo, eu falei pouco importa, é óbvio que a lei define o local da prestação, mas e ela tem uma tabelinha com uma série de materialidades, ou aspecto espacial do fator gerador, que a gente chama, né? Onde ocorreu a operação. No fundo, a gente vai estar desincumbido disso, tá bom? Então, é óbvio que a gente vai lavar as mãos aí. Exato. Se eles quiserem brigar, fácil, né? Eles que se matem, né? Acho que a discussão, principalmente em relação a ISS, ela vai ficar menor, né? Porque hoje a discussão é muito grande, nós temos muita discussão em relação o prestador está dentro da planta, não está dentro da planta, o prestador é de fora, enfim, hoje, a partir da reforma, essa questão do recolhimento para o local também de destino, isso vai facilitar bastante, sem dúvida. Considerando que os veículos novos estarão sujeitos à incidência do imposto seletivo, é uma pergunta do Denner, cuja alíquota tende a ser significativamente elevada, questiona-se. Além do IES, as operações de saída desses mesmos veículos realizadas pelo fabricante também estarão submetidas cumulativamente ao IBS e à CBS, de forma que a tributação recaia simultaneamente sobre IBS, CBS e IS? A resposta é sim. O imposto seletivo, nós não sabemos ainda qual é a alíquota, ela deve ser definida em uma lei ordinária a ser editada, eles estão fazendo cálculos. Mas já tem, porque a alíquota, até te interrompendo um pouco, mas a alíquota ela está prevista aí em torno de 10%,
mas isso é prévio, não é confirmado, o governo está estimando isso, porque para o imposto seletivo, eu não sei se você lembra, a gente comentou no primeiro workshop, o imposto seletivo ele vai ser maior ou menor, então você vai ter uma alíquota base, e ele vai ser maior ou menor conforme o cumprimento pela montadora de 10 itens diferentes, entre eles pegada de carbono da planta, pegada de carbono de produção, eficiência energética, segurança veicular, enfim, etapas fabris, tem alguns requisitos. Então, começa, a princípio, numa alíquota determinada pelo governo, isso vai ser menor ou maior. Mas ele sim tem a incidência... Vai ser progressivo, né? Em função dessas realidades. E aí você tem a incidência junto com a CBS e o IBS, mas com formas distintas de incidência. Porque, como bem lembrado, quando se fala de CBS e IBS, isso gerará crédito para quem comprar. Então, o concessionário ele vai ter crédito de IBS e CBS, como foi falado, crédito não é custo, né? Então, você vai reservar um dinheirinho lá numa conta, esperando o tributo da saída para você fazer a compensação. Né? E o seletivo é cobrado uma única vez. Isso, né? E o seletivo ele vai ser ou na importação ou na venda pelo fabricante. Exatamente. E aí ele sim é um custo, né? Lembrando, né, que o seletivo também incidirá sobre a extração mineral, né? E levando em conta que o veículo é composto aí, talvez 50% do veículo você tem compostos ferrosos ali, né? Haverá de uma maneira disfarçada uma incidência multiplicada. Né? Essa mesma, né? Próxima. Antônio Carlos Boca, alíquota do IBS 17,7 é o Estado e municípios somados. Isso é uma estimativa, mas sim, o IBS é a somatória das alíquotas do imposto que será destinado aos estados, substituindo o ICMS, e do imposto que será destinado aos municípios, substituindo o ISS. Antônio Carlos, outra aqui, né? Como fica a questão das notas de débito e crédito via CC-Vox? Exemplo, são omissões. Exato. Isso é uma discussão que nós temos, inclusive, participamos de um workshop sobre reforma tributária ontem, e existe o governo, dentro das notas técnicas, ele preveu as notas de crédito e as notas de débito. Né? Então, a gente hoje, a gente conversa, não existe ainda a obrigatoriedade, a princípio seria 26 também, mas o governo não tem todas as regras claras ainda do que vai abarcar as notas de crédito e as notas de débito. Mas a gente imagina que qualquer crédito e débito hoje deva ser acobertado por esses documentos fiscais. Né? A gente sabe que o governo não vai exigir isso, quer dizer, a nota técnica exige isso desde agora já em 2026, mas isso não vai ser requisito para que você faça um crédito e débito, enquanto que não tem toda a regra publicada. Mas a gente acha que isso vai ser, vai haver essa interferência e a gente vai ter esse impacto. Né? Mas a gente, internamente, nós estamos discutindo isso e todos os concessionários, junto com a Sobrado, vão ser avisados qualquer alteração na metodologia, porque hoje, como foi mencionado, toda operação onerosa está dentro dos tributos, né? Está dentro do campo de incidência do IBS e da CBS. Então, a gente não acredita que isso vá continuar ocorrendo via documentos comerciais estabelecidos contratualmente entre as empresas. Né? A gente acha que o governo quer o controle disso, então tem essa metodologia de nota de crédito e nota de débito e impacto, assim, que for definido, prazos e tudo mais, isso será informado. Vou comentar. Lembrando que é neutro, né? Exato. Vai evitar o imposto, se tiver o imposto ali, vai gerar crédito, então se tiver de um bolso para o outro. Né? Acho que a questão aí é muito mais operacional, né? E a gente sabe, acho que até esse workshop tem muito essa finalidade aqui, a parte operacional vai mudar muito. Esse 01 e 09,
para 2026, isso não vai gerar nenhum tipo de interferência em preço. Então, em 2026, o crédito, o débito, vai ter o 0,109? Sim. Se eventualmente tiver um evento na nota fiscal para isso, né, com as regras todas claras, isso não vai ter interferência no valor. Aí, a partir de 27, aí sim a gente começa a trabalhar com algo, vai ter ou não vai ter incidência, enfim. Guilherme Zimmermann. Prezados, apenas para esclarecimento, todas as informações contidas na apuração assistida, então, não poderá ser editada ou alterada pelos contribuintes diante de erros ou inconsistências? Lembrando que atualmente na declaração de imposto de renda da pessoa física, mesmo após o preenchimento automático, o contribuinte consegue alterar as informações. Na verdade, assim, você não consegue alterar a apuração assistida dentro do sistema da Receita Federal. Mas, durante o período de apuração, você pode fazer isso alterando a sua nota fiscal por meio dos eventos de nota de débito e crédito. Você vai poder mudar a apuração assistida, né? Não atuando diretamente no sistema, mas um documento fiscal que alimenta o sistema. Exatamente. Então é possível. Se passar o período de apuração, aí não daria mais. Aí teria que pedir um ressarcimento que foi recolhido a mais, ou recolher diferença adicional. As empresas serão as fiscais, né? Você vai ter que conferir se a Receita Federal fez certo. É difícil. Seria dentro do DMS as alterações, né? Dentro do DMS. Que foi a emissão do XML. Perfeito. Em relação a bônus, comissões, reembolsos e demais valores que transitam entre concessionárias e montadora, como serão controlados? Via nota de débito? Eu acho que é parte da outra pergunta, né, que nós já respondemos. Enfim, nós estamos ainda aguardando que o governo atualize e complemente a lista de fatos, efetivamente, de naturezas que serão comportadas pelos documentos fiscais de crédito e débito, né? Hoje a gente não tem uma certeza de tudo que vai acontecer, de tudo que vai ser acobertado por esses documentos. Nós estamos aguardando até para que nós possamos, a tempo, parametrizar sistemas para atender às regras. Eu só penso que em relação a comissões, bônus, que de fato corresponde ao... Isso. Aí sim, nota fiscal... A comissão sim, imposto. A comissão, desculpa, porque a comissão hoje ela é serviço, né? Então hoje já tem uma nota fiscal, então isso continua. Agora, quando é bônus, efetivamente, aí que há a dúvida, né? Natan, em relação aos bônus creditados na conta corrente montadora, que hoje são passíveis de tributação de PIS e COFINS, como ficará a tributação para o IBS e CBS? Será possível a inclusão desses valores nas operações para realizar os cálculos de recolhimento? Eu penso que sim. Se incidir o PIS e COFINS, vai incidir a CBS da mesma maneira, né? Vai justificar que a emissão do documento fiscal, relembrando uma vez mais, que o valor, que o PIS e COFINS, enfim, no regime monofásico, não gera crédito, né, para o concessionário, mas nessa situação, o PIS e COFINS vai gerar um crédito para a montadora, enfim, pago pelo concessionário e gera um crédito para a montadora. A gente não acredita que a Receita vai perder essa fonte de receita, né? Então, hoje, é considerado receita e também, para fins de CBS, não vai haver uma facilitação por parte da Receita Federal, né? Guilherme Zimmermann, quais os impactos para as transações realizadas entre as empresas coligadas e controladora, bem como entre concessionárias e os acionistas a título de dividendos e JCP? Eu acho que tem uma mistura aqui, né? Eu acho que a gente não está falando de tributação da renda, né? As transações de bens e serviços entre controlada, coligada, partes relacionadas ou não, concessionária, não importa, você vai ter a emissão do documento fiscal, o pagamento do tributo, com crédito e débito, a mesma operação, tá? Quando a gente fala de dividendos, né, pagamento de dividendos, aí talvez, não sei se é isso que ele quis dizer, mas a gente está dentro de um outro projeto, que a gente pode marcar aqui um outro webinar, que vai ser emocionante, né? Que vai, de fato, aí estar na reta, na mira da reforma da tributação sobre a renda, né? Inclusive JCP. Eu não sei se foi essa
se deixamos claro a resposta, mas se não for, pode reformular que a gente esclarece aqui. O José Carlos, com relação às receitas financeiras decorrentes de contas de aplicação financeira, não há incidência dos tributos IBS e ICBS sobre a receita financeira oferida, ok? Caio, em relação à precificação dos produtos, a fábrica tem um norte, se poderemos usar para simulações aqui o valor do produto que é destacado hoje na nota fiscal ou sofrerá algum ajuste. Eu acho que esse ponto eu realmente eu não consigo responder para vocês hoje isso é algo que tem que ser conversado com a área de desenvolvimento de rede, preços, enfim. Como nós falamos, né, 2026, o 01 e o 09 não afeta preço, o 01 e o 09 não afeta apuração, ninguém vai recolher tributo por isso. Então, por enquanto, vida normal, mas isso, com certeza, a fábrica vai chamar a Sobrag e os concessionários uma discussão mais profunda. Né? Eu acho que eu falar aqui alguma coisa seria temerário. Então, como fica o preço sugerido nesse meio tempo, já que teremos ICMS rolando durante alguns anos? Esse é o problema, né? A gente tem que passar a tempestade para poder navegar em águas calmas, né? Passar a turbulência para o avião poder, né, aterrissar tranquilamente. Mas a verdade é que, neste período, né, até 2029, né, o ICMS será apurado, ICMS-ST, preço sugerido, MVA, do jeito que é hoje. Exato. De 2029 a 2033, haverá uma transição. E aí nós vamos conviver com os dois regimes. Né? Será a apuração do IBS, né? o IBS e o ICMS, ele será migrado na mesma proporção, 2029 com 10%, depois menos 20%, menos 5%, menos 40%, depois vira a chave para 2033, quando extingue o ICMS. Mas eu acredito, se foi essa a pergunta, que neste período de transição, com as alíquotas do ICMS sendo reduzidas, né, provavelmente o preço sugerido também vai refletir essa mesma redução. Né? E acho que até lá também, ainda que no período da CBS, em substituição ao PIS e COFINS, se essa alteração, me refiro a 27, 28, se essa alteração refletir em alguma medida o preço do produto na ponta final, certamente também vai acabar repercutindo de maneira direta no MVA, no preço sugerido pelo fabricante. Né? Exatamente. Porque o preço público, no fim, tem os tributos. Tem os tributos. É a base de cálculo da ST, do ICMS-ST, então tende ali a ter uma interferência nisso, mas vai continuar, a não ser que venha alguma norma que preveja uma simplificação nesse período de transição. Seria um bom tom, né? Eu acho, porque conviver, você entregar hoje, nós como fabricante entregamos preço público para todos os estados, aqui do XML, tudo para fim de cálculo de ST e tal, e quando você vai chegando no final, você vai entregando essa obrigação para muito menos tributo envolvido. Então, eu não sei se o governo tem algo em mente de simplificar essa período de transição, que seria muito bem-vindo. Uma lição de casa, né, Guilherme? Quem sabe não encaminhar um pleito para que, já que o contribuinte terá que conviver com dois regimes, né, que pelo menos nessa transição acabem com o ST, né, para tornar a vida de todos mais fácil, até como treinamento para o contribuinte, para o concessionário, fazer crédito e débito, né, e já vai estar acostumado mesmo e acaba com essa novela. É uma boa pauta para a gente. E existem exemplos, né, porque você tem estados, Santa Catarina, Espírito Santo, que conseguem conviver com o sistema sem substituição tributária. Porque a substituição tributária é um sistema antigo em que os estados tinham uma grande preocupação em fiscalizar só a montadora para não ter que fiscalizar todo mundo. Mas hoje, com nota fiscal eletrônica, com a quantidade de dados que nós enviamos para o governo, não tem mais essa necessidade. Né? Então, é algo a se pensar aí para fim de simplificação. Ótimo. Tem mais alguma? Qual a opinião do escritório com relação às despesas compartilhadas entre empresas participantes de grupo econômico? O cost sharing, né? Alguma coisa que o valha. O direito ao crédito da entrada da nota fiscal ficará limitada à empresa que centralizou a compra ou será possível ratear a despesa via nota de débito
para as demais empresas junto ao rateio. Bom, esse tema foi objeto de uma discussão hoje, né, Angela? Hoje pela manhã. A verdade é que quando a gente faz uma operação de cost sharing, o que você busca? Você busca uma maior eficiência nas compras. Né? Se eu tenho um grupo de empresas, né, e as empresas elas consomem os mesmos insumos, com centralizar em uma só, eu tenho um maior poder de negociação. Né? E, no fundo, é só um mecanismo de organização de grande eficiência. A verdade é que quando você tem essa empresa e ela compra, ainda que centralizadamente, nessa operação vai haver a incidência do imposto e a centralizadora ela vai tomar esse crédito. Quando ela transferir o bem para as empresas coligadas que fazem parte desse pool, vai ter um débito do imposto, portanto será neutro. Né? O problema todo, e eu estou pensando nisso agora, é uma regrinha que tem na lei complementar que trata das operações entre interdependentes. Né? Então, se fosse só isso, eu estaria tranquilo, porque no mundo é neutro, o que eu pagar de tributo aqui, eu transfiro pelo valor que eu comprei para a minha coligada, então eu vou transferir, o valor do débito e do crédito serão idênticos, neutraliza, não tem impacto nenhum, correto? Só que tem um dispositivo na lei que trata das operações feitas entre partes interdependentes. Né? E eles não admitirão uma transferência de mercadorias entre partes interdependentes a preço de custo. Isso será considerado uma fraude e eles vão reprecificar e vão querer cobrar com a margem de lucro. Né? Então isso aí vai, de uma maneira ou de outra, impactar essa operação, a não ser que eles baixem na regulamentação uma excepcionalidade. Quando houver operações entre partes interdependentes, né, para evitar a transferência de recursos disfarçadamente, etc., talvez aí haja uma possibilidade. Se eu emitir a nota fiscal como um repasse de despesa, né, eu também não tenho essa possibilidade. A Lei Complementar 214, ela traz ali um dispositivo que diz que quando eu faço uma nota e eu repasso simplesmente a despesa para fins de reembolso, isso estará sujeito à tributação, exceto se a despesa que se pretende repassar esteja amparada em uma nota fiscal emitida em favor do terceiro, o que é praticamente impossível, porque senão eu não tenho um cost share. Né? Então, há aqui uma distorção e esperamos que a regulamentação venha a tratar para não vetar isso. Né? Na Comunidade Europeia, essas operações de rateio de despesas são tributadas sim. Tá? Pessoal, não sei se tem lá, preciso consultar essa questão de exigir que não seja preço de custo ou valor mínimo tributável, que o vale. Né? Tá bom? O que muda no procedimento da venda direta, eu falei aqui, né, só para repetir, vai ser uma tributação normal. A montadora vende para a concessionária por 100, o tributo é 25, vai ser 125. A montadora vende para a locadora ou para o consumidor final a 100, tributo 25, vai ser 125 igualmente. Tá? E tanto a venda direta para um consumidor final como para uma concessionária gerarão crédito para ambos. Né? Lembrando que o imposto incide sobre operações onerosas, inclusive bens do ativo mobilizado. Né? E quando é uma venda direta para um contribuinte do imposto, para o ativo mobilizado, vai gerar crédito como se fosse mercadoria. E quando ele revender esse ativo mobilizado, um carro usado, uma locadora, por exemplo, ela também vai pagar o IBS na venda, né, e sistema de crédito e débito, tá bom? Notas de garantia, onde tem entrada de peças defeituosas, venda peça nova e remessa à montadora. Tributará somente a venda, correto? Mas as outras notas terão alguma classificação. Eu penso que sim. Hoje já é um enrosco isso aí, né? Hoje, no sistema atual, não temos essa resposta. Né? Porque, geralmente, quando você troca a peça, olha que interessante, né? A peça que você entrega não necessariamente é igual à peça que você, a defeituosa que você entregou. Né? Principalmente, sei lá, computador, tem um problema na placa, né? Você troca a placa, aqui substitui, não é a mesma, é mais moderna, né? Então, você nunca tem um casamento no estoque, né? Aquilo que saiu, aquilo que entrou, etc. Mas o princípio é sempre o mesmo. Saiu, incide, voltou, acredita, né? E a troca a nota em garantia, eu imagino que ela deve gerar um crédito presumido equivalente à nota, que é a mercadoria que está saindo, para ter neutralidade, senão
vai ficar mais caro você pagar o imposto sobre a substituição da peça defeituosa do que você comprar uma nova, né? Nós, na Anfávia, estamos discutindo bastante isso junto ao governo, da necessidade de que eles mantenham alguns procedimentos dentro do setor. Porque nós temos hoje muitos procedimentos como devolução simbólica, nós temos um convênio de garantia, que é complexo, né, para você controlar. Tá? Então, partindo do princípio que o ICMS continua até lá na frente, até 2032, né, então não tem cabimento que o ICMS siga uma regra até 2032, eu digo regra operacional, e que o IBS e a CBS ou não acompanhem essa regra de eu poder mandar com o valor de 10%, enfim, o que tem hoje em convênio, então, ou que a CBS se adeque às obrigações acessórias do ICMS ou vice-versa, né? Que a gente tenha na CBS uma simplificação dessa metodologia de troca em garantia, de devolução simbólica. Hoje é um grande problema a questão de devolução simbólica, tem que ser por valor igual ou maior, então, em determinado prazo, mesmo. Tem peça, tem veículo que está em estados distantes da fábrica. Então, existe um pleito, tá, das montadoras, e eu digo isso, de que o governo tente criar, na mesma metodologia que a gente estava conversando agora há pouco para a substituição tributária, ele tente criar algo que comporte os dois tributos de forma simples, né? Para que não dá para eles virem agora e dizerem, para a CBS, garantia vai ser dessa maneira e para o ICMS, garantia vai ser dessa maneira, porque a gente não tem como mandar duas vezes a peça, cada um com um estilo. A nota vai ser a mesma, então existe esse pleito. Tá? Fica livre de... Isso, eu ia perguntar isso. Esse é um ponto, né? Porque hoje as notas livres de débito, né, elas têm essa retaguarda da garantia. Então a gente espera que o governo regulamente isso, porque a garantia no fim é quando a fábrica manda para o concessionário e o concessionário manda para o cliente, instala no carro do cliente. Isso é uma operação sem fins mercantis, né? Ninguém ganha dinheiro com essa operação. É uma operação que simplesmente você atende o seu cliente. Então, o governo precisa efetivamente trazer uma regra para isso. Tá? Thiago Ferreira, e as notas de revisão de série que a montadora paga, mas manda emitir no nome do cliente. A montadora agora irá querer que emita no nome da Volkswagen. Eu acho que são duas operações aqui, né? Uma operação em que a concessionária emite a nota para o cliente e uma operação que a montadora emite para a concessionária. E para ele, se for o mesmo valor, ela vai ser neutra, vai ter tributo aqui, tributo ali. Exatamente. E hoje tem essa complexidade de negócio que quando o cliente leva o veículo ao concessionário, então ele efetivamente tem lá uma mercadoria, porque ele sai com uma peça nova e ele tem um serviço que é a instalação e toda a resolução do problema ali, né? Hoje existe essa questão da nota de serviço ser emitida à montadora, a nota de mercadoria ser emitida ao cliente, e isso também está dentro do nosso pleito, né? Como é que a gente convive com o sistema antigo e o sistema novo para fins de obrigações acessórias? Acho que isso é importante, né? Então, mas agora a concessionária emite uma nota de serviço para a montadora paga a concessionária vai pagar o tributo, a montadora dá uma bicicleta, é neutro, está preso ou não, é neutro, e aí a concessionária é reembolsada desse custo. É isso, né? Exato. Agora com o IBS, né, a gente, ao invés, né, no PIS da COFINS, efetivamente, só que, volto a dizer, hoje a operação de garantia ela não tem esse fim mercantil. Então, como é que vai funcionar isso dentro do IBS? Ou para a CBS já em 27, né? Então, é um dos pontos que a gente precisa de um esclarecimento maior. As remessas para transporte de peças serão tributadas? Remessa para transporte de peças? É a devolução. É a devolução? Devolução.
A devolução ela vai gerar um crédito correspondente ao tributo que incidiu na saída. Tá? Então, vendeu a peça, tributou com 100, tributou 25, devolveu a peça, o crédito volta de 25, vai matar o débito, né? Fica 0 a 0. É isso, essa é essa pergunta, mas se não for, puder esclarecer, eu agradeço. É remessa de garantia, Lúcio? Pode ser remessa de garantia, pode ser entre filiais também, aí se Para mim, é remessa de garantia. Eu tenho que devolver para a fábrica a peça que você de garantia, eu vou para a fábrica conferir. Não tem uma operação nutritiva como você falou. Mas ela é uma operação onerosa? Não, né? Porque Ela serve só, no caso, para transporte. Só para cobertar o transporte, não é uma operação é onerosa. uma operação onerosa. Então, Que continua igual. a gente acredita que isso seja regulamentado de forma a ficar como é hoje. Né? E se tiver crédito, como você tem que dar entrada na peça, você também vai emitir uma nota de entrada dessa peça para depois mandar para a fábrica. Como o doutor disse, uma coisa vai anular a outra. Neutraliza. Só pedir para quem está participando, não está ouvindo quem está longe. Então, se puder reproduzir aí o que foi discutido, só para captar aí. Bom, vamos lá. Sobre a tributação no destino do IBS da CBS. 2 pontos. O artigo 11, parágrafo 1º da Lei Complementar 2014, define o local da operação como regra, o local do cadastro do CPF ou CNPJ. Nas vendas de serviços, é o local da prestação. Nos demais casos de venda dentro da oficina ou balcão, considera a venda presencial. A venda presencial, o local da operação é onde é entregue o bem ali, né? Onde é feita a tradição do bem, entregue o bem. Se é presencial, é o local. Mas volto a dizer, isso não é um motivo de preocupação para quem emite a nota, porque você vai entrar no sistema, você vai informar a natureza do serviço ou da operação, o código lá, o C-Class TRIP, né? E você identifica o adquirente, o CNPJ, o CPF, o destinatário, o local, portanto, onde ele está estabelecido, e pela natureza da operação, pelos códigos colocados, eles vão entender qual é o local da operação. Isso para a gente é irrelevante, né? Isso é relevante para o Estado no de destino, né? Porque eles que vão receber o imposto daquela operação. Então, para a gente, de alguma medida, a discussão é boa, né? Mas ela é teórica, porque para a gente não vai afetar a nossa vida. Né? Até na prática, ontem nós estávamos conversando sobre isso, por exemplo, nas vendas em arrendamento mercantil, né? Que a venda é efetuada para a empresa de leasing, né? E entregue efetivamente para o arrendatário no estado, em outro estado. Né? Então, para onde vai ser? Mas eu acho que é isso, né? Nós vamos emitir a nota, quando informarmos lá, e o governo prevê tudo isso na nota fiscal, automaticamente o tributo vai ser recolhido para o Estado em que tiver o direito a isso. Né? Ele vai ser recolhido em uma única guia, né? A gente não precisa definir qual é o Estado. Vamos recolher a guia e o dinheiro, o comitê gestor, ele vai pegar esse dinheiro e vai acreditar para o Estado e município de destino. Exato. CBS não importa porque é federal, então não interessa. Mas ele vai empurrar, ele vai pegar esse valor da operação. Tem 2 destinos possíveis, ou Estado e município de destino, ou a devolução do próprio contribuinte. Né? Relembrando, gente, o comitê gestor, ele basicamente vai trabalhar com caixa zero. Né? Todo imposto que entra lá, ele vai ser destinado a Estado, município, ou o ressarcimento para o contribuinte. Ele vai trabalhar com caixa limpo. Essa que é a graça do negócio e é a graça do crédito vinculado ao pagamento, não ao Estado. Né? Ou seja, o imposto entregue ao município de Estado de destino ou a devolução ao contribuinte sempre vai existir, né? Porque não é um crédito que originou em pagamento que não aconteceu. Né? Tá bom? Acho que a gente vai responder agora uma última pergunta e eu deixo aqui que podem mandar as perguntas pelo chat, eles estão anotando aqui que nós responderemos depois por escrito. Para responder assim. Valores recebidos da Volkswagen a título de desconto posterior passarão a ser tributados pela CBS e IDS? Bom, eu vou falar da regra geral do desconto aqui, aí depois eu passo o Guilherme segurar o rojão aqui, né? Mas vamos lá, a regra do desconto é o seguinte, o desconto ou bonificação, não importa, que é excluído do IBS da CBS,
é aquele dado na nota fiscal, tá? Está na nota fiscal, ou seja, no momento da operação. Qualquer desconto, bonificação que dependa de um evento futuro àquela operação de venda, ela não será objeto de desconto, tá? Agora eu passo para o Guilherme. Eu acho que essa expressão, né, desconto a posteriori, ela foi utilizada aí no passado próximo para caracterizar uma bonificação efetiva, né? Então, mas eu concordo que o desconto, efetivamente, ele é aquele que está em nota, né? Quando se fala de uma operação em que é dada uma bonificação posterior, é difícil convencer tanto Receita Federal como o Estado de que aquilo é um desconto que deveria ter constado, que deve trazer efeitos para aquele veículo específico, né? Então, eu acho que, como o Eduardo mencionou, eu acho que o importante é que desconto é em nota para que isso seja, que isso não seja tributado, né? Você não tem um desconto. Agora, se é uma bonificação posterior, eu acho que aí já é mais difícil tratar como desconto. Queria fazer uma última pergunta para o Guilherme. Guilherme, pelos estudos que nós fizemos, a carga tributária da Volkswagen vai reduzir e o da rede vai aumentar. Certo. Como é que vocês vão compensar a gente? Uma pergunta difícil, é a mais difícil do dia, né? Mas eu acho que aqui, né, hoje, quando se fala em carga tributária de veículo, ainda precisa de uma definição, primeiro, das alíquotas de CBS e IBS definitivas, né? E muito também do imposto seletivo, né? Então vamos falar um pouco, falando de tributo, porque eu não posso, infelizmente, falar de preço aqui, porque eu não sou a pessoa que entende disso, né? Mas você pode ajudar a reduzir o imposto. Sempre que possível a gente reduz, a gente ajuda, mas então eu acho que o ponto é esse, né? Dentro dessas simulações, o imposto seletivo vai fazer uma diferença e as alíquotas do IBS e CBS vão fazer uma diferença. Lembrando que o concessionário hoje passa a tomar crédito de tributos, né? Então, tomando crédito de tributos, isso não pode ser considerado custo, né? Mas eu acho que a gente pode sentar juntos e discutir num fórum adequado, com mais pessoas técnicas do que eu, né? Eu sei de tributário, mas quando se fala de preços e valores e então impactos, eu acho que é importante que a gente esteja com mais pessoas e numa outra oportunidade. Mas sempre lembrando que a ideia inicial, né, do governo é de que não haja um impacto tão grande, principalmente dentro da cadeia de indústria e comércio, né? Porque se a gente pega ICMS, PIS/COFINS, IPI e põe ao lado do que vem, CBS e IBS, não há um impacto tão grande. Quando se fala de serviço, talvez sim, né? Tem as áreas que a gente chama de, entre aspas, perdedoras, que tiveram um impacto maior, e aquelas que tiveram um impacto menor, né? Mas eu acho que isso a gente pode, obviamente, sentar na mesa e discutir. Tá? Ótimo. Paulo, teremos o próximo evento, né? Dia 29 de outubro. Podia deixar o convite já a todos aí, por favor. Então, Nádia, você gostaria de falar? Sim, na verdade. Depois eu encerro. Claro, agradecer aí a presença da rede, todo o engajamento. Teremos várias oportunidades ainda, né, de aprofundar um pouquinho. Dessa vez a gente trouxe a participação dos DMS, que foi um pedido da própria rede em um dos últimos que nós tivemos. Podemos convidar em outras áreas, né, finanças, aí agora para a gente discutir também outros aspectos, como o Mauro aqui e o Guilherme comentaram. E é isso, obrigada, acho que foi muito produtivo. Obrigada, doutor Saluci, Ângela, Guilherme também, doutor Vidigal e Mauro, é isso. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado a todos. Fábio, quantas pessoas participando? Chegou a 570, né? Quanto? 570. Batemos o recorde então do primeiro, então acho que realmente com muito sucesso aqui essa ideia brilhante que houve aí por parte do Dr. Luiz Eduardo. Obrigado, Luiz. E realmente essas pessoas que estão aqui com tanto conhecimento de especialidade, doutor Salus, doutora Ângela, né? Eu acho que está aí o nível de perguntas, as perguntas que ainda vão ouvir, né? E para o esclarecimento, as perguntas do primeiro webinar ainda estão sendo condensadas, porque realmente é uma quantidade muito grande. Nós estamos tentando, o doutor Luiz Eduardo está fazendo essa união de perguntas para que a gente possa realmente estar
endereçando, podendo ter uma resposta bastante direta. Então, fico muito feliz aí da participação de todos. Percebo que cada vez mais esse tema é um assunto extremamente importante para todos nós, né? Fico contente também, agradeço aí aos nossos parceiros aí dos DMS, né? Estarem aqui participando. É uma preocupação muito grande também, porque no fim a operação na ponta vai ser feita por vocês, né? Mas eu acho que a Sobrave demonstra aí a preocupação e presta mais um serviço importante aí para a nossa rede. Obrigado pela participação de todos e até 29 de outubro. Um abraço a todos. Um abraço.